Há muitos anos atrás, no Japão, a cidade de Tóquio nem se chamava Tóquio, ela se chamava Edo. E ela também nem era a capital do Japão. A capital do Japão naquela época era Kyoto. Mas ainda assim, Edo era considerada uma das cidades mais importantes que existiam, tanto que existiam um conjunto de 5 rotas que conectavam Edo para as outras regiões do país, sendo que 2 delas conectavam Edo a Kyoto. A primeira se chamava Nakasendo e a segunda se chamava Tokaido. E a estrada Tokaido era considerada por muitos a mais bonita e a mais importante de todas. Naquela época era muito comum as pessoas viajarem a pé, porque qualquer tipo de transporte sobre rodas era praticamente inexistente. E foi exatamente por causa disso que as pessoas gostavam de compartilhar suas experiências que elas tiveram ao viajar pela estrada Tokaido, e foi por isso que ela ficou famosa. Inclusive, ela se tornou um tópico muito comum nas artes e literaturas daquela época. Tokaido também é o nome do jogo que vamos falar hoje. Ele foi criado por Antoine Bauza e foi publicado pela Fanforge em 2012 e trazido aqui para o Brasil pela Galápagos Jogos em 2016. Ele é um jogo competitivo, feito para 2 a 5 jogadores, sendo que cada partida dura em média uns 30 minutos. É claro que vai aumentando aí dependendo de quanto mais jogadores você for colocar. Nesse jogo, os jogadores são viajantes que estão percorrendo a estrada Tokaido, e durante a sua viagem eles vão conhecendo pessoas diferentes, vão descobrindo lugares novos, vão visitando templos, vão experimentando pratos diferentes e novas iguarias, vão comprando souvenirs e lembrancinhas, e cada uma dessas coisas te dão pontos no final do jogo, né? E o vencedor é aquele que teve a maior pontuação, aquele que teve a maior experiência turística, vamos assim dizer. Então vamos passar para as regras e no final eu volto aqui para falar o que eu achei do jogo, beleza? Coloque o tabuleiro no centro da mesa. Separe as cartas de acordo com a imagem do verso. Os baralhos de souvenirs, águas termais, encontros e refeição devem ser embaralhados individualmente e colocados em seus respectivos lugares. As cartas de panorama devem ser separadas por tipo, mar, montanha e arrozal, e organizadas por valor, ou seja, com o menor no topo e a maior embaixo. Elas vão ficar ali no cantinho inferior direito do tabuleiro. As moedas e as cartas de conquista podem ficar em qualquer lugar, contanto que seja próximo ao tabuleiro para facilitar você conseguir ter acesso a elas. Cada jogador vai pegar o seu kit, composto por uma peça de viajante, um marcador de pontos e uma ficha de bagagem. Depois, cada um vai receber aleatoriamente 2 cartões de viajantes e vai escolher um para usar, o outro você pode devolver à caixa. Cada jogador vai receber moedas de acordo com seu cartão de viajante, e depois é só sortear a ordem de quem vai começar jogando. A principal regra do jogo é que a vez será sempre daquele jogador que estiver mais atrás na estrada. Por causa disso, algumas vezes um jogador pode jogar 2 ou mais vezes seguidas. Os jogadores sempre se movem para frente, o que quer dizer que eles nunca podem voltar na estrada para realizar uma ação, e eles podem se mover pulando quantos espaços livres ele quiser, só lembrando que as estalagens são paradas obrigatórias. Após mover, o jogador realiza a ação naquele espaço que parou e o jogo segue. Nesse exemplo, o jogador roxo é o que está mais atrás, então é a vez dele se mover. Ele anda para as águas termais e vai executar a ação daquele lugar. E agora o jogador verde é o que está mais atrás, então é a vez dele e ele vai se mover para o panorama. Ele executa a ação daquele lugar e continua sendo o que está mais atrás na estrada, então vai ser a vez dele de novo. Ele quer ir para o outro espaço de panorama, só que tem uma estalagem antes, então ele vai ser obrigado a parar ali. Na loja, o jogador pega 3 cartas e pode comprar uma ou mais pagando o valor de cada uma. O resto vai ser devolvido e colocado na parte de baixo do baralho. Os pontos são contados de acordo com o conjunto de souvenirs que o jogador for montando. Cada conjunto é composto por 4 souvenirs, sendo obrigatoriamente um de cada tipo. O primeiro de cada conjunto vai valer 1 ponto, o segundo valerá 3, o terceiro 5 e o último 7, totalizando 16 pontos para o conjunto completo. Na fazenda, o jogador recebe 3 moedas do banco. Nos espaços de panorama, o jogador pega a carta de menor valor, daquele tipo, e que ele ainda não possui. Assim, se ele já tem a carta de valor 1, ele pegaria a carta de valor 2. Lembrando que se o jogador já completou um panorama, ele não pode mais parar no espaço correspondente ao panorama daquele tipo que foi completado. Nas águas termais, você pega uma carta do baralho e adiciona ela na sua coleção. Elas valem de 2 a 3 pontos. No templo, os jogadores podem doar de 1 a 3 moedas, colocando na sua cor correspondente. O jogador recebe imediatamente 1 ponto por moeda doada. No final do jogo, os jogadores vão ganhar pontos de acordo com quem fez mais doações, e em caso de empate, ambos receberão a pontuação cheia correspondente àquela posição.
Nos encontros, o jogador pega uma carta e realiza o efeito descrito nela, podendo ser receber moedas, ganhar pontos ou receber cartas. Nas estalagens, o primeiro jogador que chegar lá vai pegar a carta de acordo com a quantidade de jogadores mais um, ou seja, se tiver 4 jogadores ele vai pegar 5 cartas, e delas ele pode comprar uma ou nenhuma carta. Todas as cartas de refeição dão a mesma quantidade de pontos, o que elas variam é no preço. Além disso, um jogador não pode comprar uma refeição que ele já tenha. Depois disso, as cartas são deixadas separadas em algum lugar da mesa para que o próximo jogador possa pegá-las. Ele vai ter que comprar dessas cartas que sobraram e assim por diante. O jogo termina quando todos os jogadores chegarem na última estalagem. Eles vão verificar quem vai receber cada carta de conquista. Quem completou primeiro um panorama de um tipo, quem teve mais encontros, quem comprou mais souvenirs, quem conheceu mais águas termais e quem teve a maior soma de moedas nas suas cartas de refeição. E depois disso precisa adicionar os pontos de quem mais doou moedas ao templo e pronto, é feita a contagem dos pontos e aquele que teve a maior pontuação é o vencedor. Tokaido é um jogo bem família, eu achei ele extremamente leve tanto por causa da sua temática quanto por causa da sua mecânica de jogo. Não existe uma interação muito grande entre os jogadores, a não ser você tentar prever o que o outro vai fazer para tentar bloquear aquela ação e impedir ele de fazer muitos pontos, sabe? Mas eu acho que isso foi proposital, porque a proposta do jogo é ser uma disputa amigável entre os viajantes. Então, se você colocar uma ação, por exemplo, de você roubar outro jogador, eu acho que ele encaixa muito bem na ideia do jogo, né? Mas por causa disso, algumas pessoas podem considerar esse jogo um tanto quanto parado. Eu já joguei ele várias vezes e em quase todas as partidas o pessoal gostou bastante, se divertiu. Inclusive me pediram pra falar onde que eu comprei, como é que eu consegui esse jogo. E só que teve uma partida em especial que me marcou bastante, que um dos jogadores ele literalmente dormiu no meio da partida. Então vai depender realmente aí da ocasião, você vai ter que ler bastante o ânimo, né, dos jogadores. E muito obrigado aí pela companhia, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e aqui estão minhas redes sociais se alguém quiser me seguir. Até a próxima, valeu, falou!